Vamos lá então, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 6. O apóstolo Paulo escreve, porque a igreja, quando eu digo a igreja, estou falando da comunidade do povo, que antes era idólatra, viu? Olha, o povo grego, o povo de Tessalônica, era um povo devoto aos deuses egípcios, aos deuses de Roma, aos deuses do panteão grego. Mas o evangelho causou a ruptura das cadeias e libertou daquela masmorra de idolatria. E se tornaram crentes em Jesus. Muito bem, então eles estão aflitos. Por quê? Alguém fez acreditar que eles perderam o maior evento da criação. Sim, o ápice, o cume da história da criação. Tanto do mundo como da criação angelical. E qual é esse evento? A volta do judeu Jesus. Majestade, glória e poder. Então eles estão aflitos. Por isso o apóstolo Paulo, no versículo 1 ao 6 do capítulo 2, ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, olha, reunião com Ele, sabe o que ele está falando aqui? Do arrebatamento. O arrebatamento. O que vai ocorrer quando você der um passo para Jesus? Quando você deixar a devoção aos ídolos, ao pecado, e vir para este lado, sabe o que vai acontecer? Primeiro, coisa que só o Senhor faz. Ele vai te perdoar das tuas transgressões, das tuas ofensas. Já tá bom, né? Mas tem mais ainda, olha só, tem mais maravilha. Ele vai fazer o Espírito Santo entrar dentro de ti. O Espírito Santo operará com poder, fazendo nascer uma nova pessoa. Aí você se torna filho de Deus. E juntamente com essas bênçãos vem a esperança fervorosa. Maranata, vem Jesus. Sabe quando a noiva está ansiosa? Que logo o seu noivo venha e tome-lhe nos braços e ocorra o casamento? Assim é a igreja e assim será a sua vida. E aí o que acontece? Quando o apóstolo Paulo ele fala aqui, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Exortar quer dizer encorajar. Encorajamos vocês. Não fiquem aflitos, não. Isso não acontecerá sem antes haver apostasia. Aqui, ó. Versículo 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia. O que é apostasia já está acontecendo. Apostasia é o quê? Rebelar-se contra Deus. Não é só abandonar o Senhor Jesus, é rebelar-se contra Deus. Estamos ou não estamos contemplando uma forte cristofobia? Pessoas rasgando páginas da Bíblia na internet, pessoas zombando, pisando no livro santo, perseguindo os cristãos, sendo proibida a leitura da Bíblia Sagrada em escolas. É a apostasia, é a rebelião. Já estamos vivendo. Mas olha só como é lindo. Escute bem, preste bem atenção para ficar bem conectado. O apóstolo Paulo está dizendo daquele povo, aquela igreja, a vinda de Jesus ainda não ocorreu. Porque primeiro é necessária apostasia. E já estamos numa geração de apostasia. E o que o apóstolo Paulo ainda detalha? Ó, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha o que é apostasia. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Na fala em 1 Timóteo, olha a apostasia, ó. Veja como
é a realidade que os nossos olhos estão vendo neste século. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ensinos de demônios. Só alguns exemplos, fluindo através da seita Testemunho de Jeová, de que tem que deixar o ente querido morrer sem transfusão de sangue, ensinos demoníacos, de que tem que guardar o sábado para ser salvo, ensinos malignos, satânicos, de que você, acreditando em si, você vai prosseguir e vai ter uma vida sem a presença de Deus. Esse é os ensinos de demônios. Essa é a apostasia. Aí vamos ver então, olha só o que o apóstolo Paulo vai falar então, para a glória de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz então, apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é? O anticristo. O que é o anticristo, pessoal? A palavra anticristo significa contrário a tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor fez. Anticristo é o homem iníquo, o filho da perdição. Sim. E sabe o que está impedindo do anticristo se manifestar plenamente entre nós? Espírito Santo e a igreja. A igreja que não se dobra aos ídolos, a igreja cristocêntrica. Olha só, olha o que ele diz aqui, ó, no versículo 4. Primeiro ele dá uma descrição, perfil, né, do que ocorrerá com a manifestação do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Agora ele vai dizer o que é que está detendo, porque este ser satânico em carne ainda não se revelou plenamente totalmente. Versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que é que detém? O sal da terra. Você sabe que o sal, ele mantém, né, o que é perecível. O sal da terra, que é a igreja. Espírito Santo, através da igreja, detém a manifestação do anticristo. Mas quando essa igreja, ao clarim da trompeta, ela subir, aí se manifestará a besta, se manifestará o anticristo. Haverá um período de paz. Escute, você pode escapar dessa ira, você pode escapar da grande tribulação, porque haverá um período de paz ilusória, e depois haverá uma grande aflição em toda a terra, entre homens, mulheres, jovens, a qual nunca houve. Mas o povo crente em Jesus, fiel a Jesus, está celebrando nas bodas do Cordeiro. Arrependa do seu pecado, se humilhe hoje, antes que seja tarde, venha para cá. Venha se tornar um crente fiel a Jesus o Nazareno. Olha só o que a Bíblia Sagrada fala desse homem iníquo, da besta fera. Olha só, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta. Mar simboliza multidão. O escritor mesmo deixa claro isso em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. As águas que vistes são povos, multidões, nações e línguas. Então o anticristo vai surgir
ele vai surgir entre os homens. E aí ele vai reinar com poder. Poder satânico. E o que é que diz a Bíblia Sagrada ainda? Diz assim, no capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ele possui diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. E adoraram a besta. E abriu a boca em blasfêmia, a besta, o anticristo, o iníquo, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz que lhes seja dado uma marca sobre a mão e outra sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome, que é 666. Você duvida disso? Você duvida desse controle em massa? Olhe para a inteligência artificial, que está de modo célere. Olhe para o progresso, o crescimento absurdo da informática. Hoje mesmo há muita coisa que você não faz se não for através da internet. A Bíblia Sagrada não falha. Isso aqui foi escrito antes de haver informática, internet, mas o Senhor já mostrava lá na frente. Se você não escapar hoje de sair das trevas e vir para a luz das nações, que é Jesus, será um dia de horror para você. A vinda de Jesus para uns será de bem-aventurança, de alegria indizível, mas para os que recusaram o amor do Senhor, será um dia de terror. Por quê? Porque recusaram o amor de Jesus. O apóstolo Paulo fala no livro de Tessalônica também, Tessalonicenses, isso. Viu? O apóstolo Paulo fala. Eu vou mostrar para você aqui, para a glória de Deus. Olha só, pessoal. Olha só. Vou mostrar aqui para você.